Olá, tudo bem? Quem você segue? Responde aqui. Quem você segue? Quem você lê? Comenta aqui. Quem você lê? Que livros você leu nos últimos meses? Pode comentar. Que livro você leu nos últimos meses? Em quem você se inspira? Em quem você se inspira? Pode comentar. Com quem você aprende? Com quem você aprende? Reflita sobre essas perguntas e pode responder aqui. Quem você segue, quem você lê, que livros você leu recentemente, em quem você se inspira, com quem você aprende. São perguntas importantes, que vão dizer muito sobre você. Vão dizer muito sobre você. E aí depois que você responder, reflita. Isso está me ajudando a mudar de vida? Isso está me ajudando a crescer? Se sim, mantenha. Se não, elimine. Fica a reflexão. Agora eu queria comentar com vocês uma ideia muito interessante. Deixa eu ver aqui. Uma aluna de Alagoas, ela chegou agora ao final de um concurso que é como se fosse o Nobel da Educação. Tem 18 anos ela. O nome dela é Ana Júlia Monteiro de Carvalho. Na América Latina, é a única finalista deste concurso. Ela está cursando o terceiro ano do ensino médio. É a única estudante da América Latina. Ela está participando do Top 10 do Global Student Prize, que é o Nobel da Educação. Ela frequenta a Escola Industrial Abelardo Lopes, em Alagoas. Competiu com mais de 3.500 outros estudantes de 94 países para chegar à fase final deste prêmio, que avalia os trabalhos com impacto positivo ao meio ambiente, justiça, saúde e formas de diminuir ou extinguir a pobreza. Quando criança, Ana Júlia morava em uma vila com vários membros de sua família. Ela queria participar das equipes de robótica, mas pela pouca idade não conseguiu. Resolveu criar um projeto para apresentar à coordenação e aos professores e entrou para a equipe no ano seguinte. Acho que sempre tive essa vontade de fazer as coisas de um jeito diferente, ó. Sempre tive vontade de fazer as coisas de um jeito diferente. Os caminhos menos percorridos, né? Me comunicando. A minha habilidade na robótica foi justamente a de apresentação. Meus pais estranharam no começo, mas as vitórias abriram o caminho e me deram ainda mais apoio deles. Inspirada pela realidade da sua cidade, a estudante criou um dos seus maiores projetos. A venda do sururu é uma das principais formas de subsistência na região onde ela nasceu. O descarte das cascas do animal é feito nas ruas, a céu aberto. Pensando na possibilidade de reutilizar esse material descartado, Ana Júlia e sua equipe passaram a construir telhas com a casca do molusco. É uma coisa bem empreendedora. Na verdade, quem passa perto da lagoa de Mundaú, você conhece Maceió? É caminho certo para ir para as praias, né? Lagoa de Mundaú. Quem passa pela lagoa vê a pesca, a caça, mas também percebe que muitas cascas ficam nas ruas. Então nós desenvolvemos essa telha com o pó, como uma forma de preservar o meio ambiente e também dar mais possibilidade às pessoas que vivem dessa prática, né? Então você resolve o problema ambiental e você gera mais valor a algo que estava indo para o lixo e aumenta a renda de quem está envolvido nessa cadeia produtiva.
Por que eu estou trazendo essa informação? Primeiro, para mostrar a importância de se ter uma boa educação. Segundo, para chamar a atenção para essa importância das questões ambientais e das questões relacionadas à sustentabilidade, à geração de renda, porque eu sempre participei de iniciativas onde tudo isso caminha junto, onde tudo isso faz sentido no seu coletivo, né? É possível trabalhar o meio ambiente, a sustentabilidade e a geração de renda. Tudo isso passa por educação, tudo isso passa por tecnologia, né? E isso é um bom exemplo para ser compartilhado. Isso é uma coisa bacana de ser dividida. E quando eu vi essa nota, eu disse, não, eu vou comentar sobre isso, porque eu acho que os bons exemplos precisam ser compartilhados. Os bons exemplos precisam ser compartilhados. Essa foi a ideia. E espero que vocês sempre olhem o mundo buscando as coisas positivas. Tem gente que fica submerso na negatividade, nas coisas ruins. É uma questão de opção. Isso não vai te levar a lugar algum. Então, ao invés de mergulhar nas coisas ruins, na mediocridade, escolha mergulhar em outras águas. Escolha mergulhar no universo de possibilidades, de coisas positivas que acontecem e que podem acontecer. Seja parte de uma mudança, seja parte de uma transformação. Se conecte a pessoas boas, a coisas boas. É isso que a gente precisa fazer. Muito bem, vamos finalizar o estudo de caso da Oi no sábado. E vamos finalizar exatamente com uma notícia que é importante para a gente estar acompanhando. A Microsoft, ela relatou novas invasões de hackers russos em redes do governo americano e de empresas também, além de institutos de pesquisa. A principal agência de inteligência russa lançou uma nova campanha para se infiltrar em milhares de redes de computadores do governo dos Estados Unidos, de empresas e de institutos de pesquisa, de acordo com a diretoria da Microsoft e também de acordo com especialistas em cibersegurança. Os ataques ocorreram poucos meses depois do presidente Joe Biden impor sanções à Rússia em retaliação às sofisticadas operações de espionagem que Moscou realizou em várias partes do mundo. As novas operações são significativas e estão em andamento, afirmou Tom Burt, um dos principais diretores de segurança da Microsoft. Autoridades do governo americano confirmaram os ataques e que eles eram destinados a colher dados armazenados na nuvem. Parece ter sido realizado pelos serviços de inteligência russos. Ela foi a primeira, no caso a agência de inteligência russa, ela foi a primeira a invadir as redes do Comitê do Partido Democrata em 2016. Apesar de insistir que a porcentagem de violações bem-sucedidas foi pequena, a Microsoft não deu informações suficientes para determinar o tamanho do roubo de dados. Este ano, a Casa Branca culpou os russos pelo ataque hacker, que ficou conhecido como SolarWinds, uma operação sofisticada para alterar softwares usados por agências de governo americano e as maiores empresas do país, que deu aos russos acesso a dados de 18 mil usuários. Joe Biden afirmou que o ataque prejudicou a confiança em sistemas do governo e prometeu retaliação, mas quando anunciou sanções contra instituições financeiras e empresas de tecnologia russas em abril, ele acabou amenizando as punições. Poderíamos ter feito mais, mas preferi não fazer, disse Biden na época. O momento é de reduzir a tensão. Autoridades americanas insistem que o tipo de ataque que a Microsoft relatou se enquadra na mesma categoria de espionagem que grandes potências realizam tradicionalmente umas contra as outras. Ainda assim, a operação sugere que a Rússia mantém as ações enquanto discute o combate aos cyberataques. Espiões espionarão, afirmou John Hultquist, vice-presidente para análise de inteligência da Mandiant, empresa que detectou o ataque SolarWinds. Mas o que aprendemos com isso é que
a agência russa é muito boa no que faz, não está diminuindo o seu ritmo. A Microsoft afirmou recentemente que notificou mais de 600 organizações de que elas foram alvo de 23 mil tentativas de invasão de seus sistemas. A empresa disse ter detectado cerca de 20,5 mil ataques vindos de todos os outros estados nos últimos 3 anos. As autoridades americanas confirmaram que os cyberataques estão em andamento, mas disseram que se ele tivesse sido bem sucedido, a culpa seria muito mais da Microsoft e de provedores de serviço em nuvem que não implementaram práticas básicas de segurança. Já fizemos muita coisa, afirmou a autoridade, mas a responsabilidade de implementar práticas de cibersegurança é do setor privado. Então temos aí um pouco do cenário, né, da questão do cybercrime, mostrando que isso continua em ebulição. Todos os dias a gente está ouvindo falar sobre esse assunto e isso, vamos dizer assim, sugere um potencial cada vez maior para que a gente possa estar percebendo esse novo mundo e, ao mesmo tempo, entendendo todo o potencial que a Oi Soluções tem para explorar, né? Este é um problema que ataca empresas de todos os tamanhos, pequena, média e grande. Isso envolve, esse problema do cybercrime envolve empresas nacionais e empresas estrangeiras, empresas públicas, empresas privadas, envolve prefeituras, governos estaduais, governo federal, ou seja, é algo que atinge a todos. Em sendo assim, é por isso mesmo que estamos vendo vamos dizer assim, um interesse muito grande de investidores em aportar recursos em empresas, startups, fintechs que atuam nessa área de cibersegurança. É um mercado que está em ebulição, muito dinheiro circulando nesse setor de tecnologia voltado ao desenvolvimento de inovações nessa área, né? E é nessa área que está a Oi Soluções, é nessa área que a Oi criou o 8, que é um ambiente de aceleração de startups, né? Muito semelhante ao que existe em São Paulo, criado pelo Itaú, que é o Cubo, né? E esse 8 se propõe exatamente a compartilhar conhecimentos, a estimular linhas de créditos, aproximar parceiros, a construir um ambiente de rede, né, para que novos negócios possam surgir e que possam ter uma capacidade exponencial de crescimento, né? Muitos desses negócios, a partir do momento que se mostrarem efetivamente revolucionários, viáveis, poderão contar com uma sociedade, uma participação acionária, né, da própria Oi. Então, é disso que se trata, de um mundo que está em efervescência, que está em ebulição, que isso nos faz perceber uma demanda gigante nesse setor de tecnologia para atuar nessa área de segurança digital e muito potencial existe aí. O quanto a Oi poderá surfar nesta onda, difícil dizer, apenas podemos dizer que poderão surgir grandes ondas nesse meio aí. É preciso, portanto, estar atento, é preciso estar acompanhando as notícias e verificando esse enorme potencial, porque isso faz todo sentido, isso faz toda a diferença e isso nos ajuda a entender para onde a empresa está caminhando. Lembrando sempre que numa entrevista, algum tempo atrás, perguntado sobre quais são suas paixões, Rodrigo Abreu disse, número 1, tecnologia, número 2, gestão de pessoas, número 3, cultura empresarial. Estas são as minhas paixões, a tecnologia a maior de todas. E ele traz essa experiência, ele traz esse DNA da Cisco, gigante de tecnologia americana que ele presidiu aqui no Brasil, e está trazendo e levando isso para dentro da Oi, né? Então essa é a grande transformação. Muitas pessoas ficam olhando só a Oi Fibra, né? Ah, Oi Fibra, Oi Fibra. Muitos não sabem nem o que é a Oi Soluções. Poucos falam. Diga aqui, quantos falam sobre a Oi Soluções? Pouquíssimos, né?
mas eu enxergo a Oi Soluções como a joia da coroa, como algo que terá um valor muito, muito grande, que vai ser talvez em algum momento superior à Oi Fibra. Quem viver verá, vamos aguardar, né? Então vamos acompanhar sempre com carinho e olhar as notícias referentes a Oi Soluções. O potencial é gigantesco, é explosivo, porque essa área tecnológica ela funciona com essa dinâmica exponencial, né? Fiquemos atentos, vamos acompanhar. Hoje é sábado, sábado à noite, a gente vai entrar agora numa fase final do vídeo para podermos depois ir curtir uma boa pizza, um bom vinho, celebrar com os nossos familiares e amigos. Mas essa sessão agora eu entro com algumas questões que vocês deixaram, eu respondo aqui nesse momento para vocês. Mark Marim, olá Clóvis, emendando o tema da má imagem que a Oi tem junto ao consumidor, você não acha que o marketing da Oi deveria talvez fazer uma adaptação do nome da marca, tipo Nova Oi? Pergunto isso porque além do fator de imagem, a empresa é praticamente uma nova empresa em quase todos os aspectos. Veja, por exemplo, o Magazine Luiza se transformou em Magalu. Olha, Mark, faz sentido. É algo que é preciso dar tempo, né? A empresa está assim, uma empresa em RJ, né, num processo de turnaround como esse, tem um monte de desafio todos os dias, né? E existem as grandes prioridades. As grandes prioridades é realmente dar os resultados do planejamento. E se você olha para o planejamento estratégico, você não vê nada falando sobre mudança de marca. Mudança de marca. Você não vê isso no planejamento estratégico. Então, isso não está no radar da empresa nesse momento. Isso não está vamos dizer assim, na lista de prioridades. Mas entendo sim que a Oi precisa, diante de um nome, de uma imagem desgastada nos últimos anos, trabalhar melhor a marca. Está investindo muito em comercial, em propaganda, publicidade, fortalecendo essa coisa da Oi Fibra, né? O Marcos Mion como representante aí, como garoto propaganda da Oi Fibra. Isso tudo é muito positivo, porque de alguma forma as pessoas começam a perceber que tem algo novo. Vai chegar a necessidade de mudar a marca, é algo que no caminhar é que se vai ver, né? O caminho se faz no caminhar. Mas acho sim que é preciso cada vez mais dar atenção ao marketing da empresa para fortalecer ele. É preciso mitigar a imagem ruim que existe ainda, tentar atacar o que levou a essa imagem negativa para desconstruí-la. É preciso fazer uma estratégia nesse sentido. E para mim, o melhor garoto propaganda que a Oi tem é o seu presidente, é o Rodrigo Abreu. Ele precisa falar. Porque eu acho que isso vai ser muito positivo. Porque existe sim, ao meu modo de ver, uma campanha orquestrada para atacar a Oi. Isso para mim está claro. Pela quantidade de notícias ruins que saem sobre a Oi, isso para mim está nítido de que existe uma campanha organizada, orquestrada para atacar a Oi. É preciso fazer o jogo de contra-inteligência, né? Então, você também precisa se fazer presente, criando notícias positivas, trazendo coisas positivas. E hoje, você necessariamente não precisa apenas contar com a mídia financeira, você tem uma série de outros caminhos que você pode fazer e utilizar para trabalhar a melhoria da sua imagem e da sua comunicação com o público em geral. Mariana Ambrosini. Boa tarde, professor Clóvis. Faz todo o sentido e lógica o que você nos ensina no vídeo. Vejo muitas pessoas comentando em investir em fundos, pois acreditam que terá uma melhor gestão dos recursos. O que você acha disso? Também vi investidores que só adquirem empresas que pagam dividendos, com foco em ter uma aposentadoria oriunda desses recursos. Qual a sua opinião dessa estratégia? Mariana, eu já fiz vídeos falando sobre essas duas perguntas que você fez. Por isso que eu sempre estou aqui dizendo, maratona os vídeos do canal, porque perguntas estão respondidas já em outros vídeos. Vou fazer uma resposta breve, mas maratona que você vai ter mais conteúdo, mais profundidade no que eu vou dizer agora.
Com relação a fundos de investimento, minha experiência, por 3 anos eu fiquei tendo a minha carteira de ações e a carteira de um fundo de ações de um banco que eu resolvi trabalhar em cada ano, né? Então teve um ano que eu tive a Bradesco Asset Management, a BRAM, que é do grupo Bradesco, com uma carteira de ações americanas. Teve um ano que eu tive o Safra, com 2 carteiras de ações. E teve um ano que eu tive uma carteira de ações do Santander. Em paralelo, nesses 3 anos, o que é que eu fiz? Eu tinha a minha carteira de ações em paralelo. E aí eu ficava verificando, de janeiro a dezembro, o que é que ia acontecer no final do ano, né? O desempenho dos gestores de fundos e o meu. Ganhei nos 3 anos para eles. Então, óbvio, eu estou falando disso, isso tem cerca aí de 6 anos, mais ou menos, que aconteceu essa dinâmica que eu aqui relatei, né? Então, eu já tinha 9 anos de bolsa, já tinha um aprendizado. Então, o fundo de ações, ele é uma alternativa para quem ainda não tem conhecimento. Você paga, você põe para um profissional fazer a gestão do seu recurso, né? Você tem pouco conhecimento, não entende muita coisa ainda, deixa lá. Mas sabendo que esse cara que está ali fazendo a gestão do seu fundo de investimento, ele não tem nenhum compromisso com você. Ele é CLTista, ele está com o salário dele garantido no final do mês, sendo pago pela corretora, pelo banco, entendeu? Está resolvida a vida dele. Se o seu dinheiro desvalorizar, é problema seu. Meu aprendizado, nós temos que adquirir conhecimento para não ficarmos presos nas mãos de ninguém. De analista de banco, de corretora, de gente na internet, de ninguém. Nós temos que ter a nossa capacidade de decisão. O dinheiro é nosso, as escolhas são nossas. Óbvio, é preciso o preparo. Então essa é a resposta. Com relação a dividendos, o que eu entendo é o seguinte, é uma estratégia conservadora você escolher empresas que pagam dividendos. Depende do perfil das pessoas. Eu prefiro empresas de valorização e não de dividendos. Eu acho que o dividendo ele faz sentido se você já tem muito dinheiro, entendeu? Se você já tem uma massa crítica de dinheiro muito grande, aí você escolhe fazer uma estratégia de aportar recursos em empresas que pagam dividendo, porque essas empresas são mais, vamos dizer assim, conservadoras, elas corrigem menos nos períodos de crise. Então pode fazer um certo sentido para quem tem muito dinheiro. Para quem quer ainda construir um lastro financeiro considerável, para ter uma tranquilidade financeira, é preferível escolher empresas com potencial de valorização, porque elas acabam sempre valorizando mais do que as empresas que pagam dividendos. Essa é a minha leitura. Mas maratone o canal, procure os vídeos que eu falo sobre estratégias, sobre estratégias para montar carteira de investimentos, que você vai encontrar isso mais, vamos dizer assim, aprofundado. Então vale a pena maratonar sempre os vídeos aqui do canal. Hernandes Freitas, referente ao livro Oceano Azul, acabei de lê-lo e dá para notar com a nossa OIBR3 e dá para notar como a nossa OIBR3 está no caminho certo. Uma obra maravilhosa, vale a pena ler. Seus ensinamentos são espetaculares, professor. Já acordo pela manhã e vou logo tomando o café na sua companhia. Tenho aprendido muito e muito com o senhor. Gratidão, Deus abençoe. Valeu, Hernandes. E que bom que você leu a estratégia do Oceano Azul, porque o que eu acho é exatamente isso, que a Oi está trilhando essas águas do Oceano Azul com suas vantagens competitivas. Ela conseguiu ter uma extensão de fibra ótica que ninguém tem no Brasil, 400 mil quilômetros de fibra de internet de ultra velocidade, e além disso, ela faz uma venda casada para o cliente pessoa jurídica ou até mesmo para pessoa física, aliando a esta conectividade de ultra velocidade de fibra com tecnologia. Então você tem digitalização de processos de uma empresa, se for micro, pequeno empresário, você tem programas, produtos voltados para inteligência artificial, se você for uma grande empresa faz sentido contratar esses produtos, ou os aspectos relacionados à proteção, à cibersegurança. Então, veja que você contrata de um único prestador de serviço
vários produtos. Isso para uma pessoa física ou até mais também para uma pessoa jurídica, isso é muito mais racional. Você ter um contrato que possa lhe oferecer tudo o que você precisa. Então aí você fortalece ainda mais essa visão da empresa de estar no Oceano Azul, né? Então vale a pena ler o livro para entender como é que a Oi está construindo essas vantagens competitivas. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, aproveitemos os saldos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.